Fala pessoal, Papo de Salão no ar novamente. Continuamos a nossa campanha do Novembro Azul para conscientização sobre o câncer de próstata. Mas a gente não fala somente sobre ele, como foi no Outubro Rosa. Falamos da conscientização para todos os tipos e a prevenção para o câncer. Hoje a gente tem a presença aqui ilustre desse grande querido amigo Fabiano Guimarães, Fabiano Pinheiro Guimarães, advogado, manezinho raiz, né? Havaiano, aí fica feliz. E vai contar um pouco da sua história. Ele não teve um tumor, não, ele teve 3 tipos de tumores diferentes em várias localidades do corpo. Ele vai nos contar a sua história, como foi a superação sobre tudo isso. Mas antes, não esqueçam, compartilhar essa entrevista fantástica, inscrever-se no nosso canal, que é super importante, nos ajuda a crescer cada vez mais. Papo de Salão, canal do Campeche, de Floripa, crescendo cada vez mais. Ativar o sininho para receber notificações e saber o que acontece no nosso canal. E claro, curtir a nossa página, né? Vamos lá, vamos ajudar o nosso canal a subir. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, Carlão? É isso aí, tênis bonito, hein? Colorido. Dos bons tempos de corredor. Temos aquele tempo do passinho? Ia, nós, hein? Fabiano Guimarães, vamos cortar o cabelo e conversar um pouco sobre o que aconteceu na tua vida. Bora. Mas eu acho que o meu público quer conhecer quem é Fabiano. Quem é esse advogado Fabiano? O que ele faz na sua vida? Então, Carlão, primeiro agradeço, o convite. Além de ser cliente aqui do salão, a gente já é um amigo. Estou meio trocando ideia, conversando sobre vários assuntos. Sim. Fabiano como tu já falou, um manezinho autêntico da ilha, né? Tenho 53 anos, sou advogado. 53? 53 bem vividos. Filhos de pai e mãe manezinhos, avô e avó manezinhos, nascido no Sacro dos Limões. Fortes vínculos ali na Tapera, onde eu me criei. Tenho vários amigos, um lugar que eu amo, gosto demais. Passei a minha infância, como eu falei, lá no Sacro dos Limões. Estudei no colégio de aplicação, fui criado, dentro da igreja presbiteriana Betânia ali do Sacro dos Limões. Também tive a grande oportunidade de servir ao Exército Brasileiro, onde eu fiz o NPOR, oficial R2 da reserva. Paralelamente, eu também cursei, já estava, quando entrei no Exército, no curso de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Forte influência do meu pai, do meu avô. Meu pai é advogado antigo, procurador federal aposentado. O pai dele também era advogado. E ali estudei, me formei. Desde que eu me formei, eu me dediquei à advocacia. A advocacia é uma profissão que eu escolhi e acho que foi a melhor escolha profissional que eu podia fazer, porque eu sempre tive vocação e gosto muito do que faço. Atualmente eu estou aqui no Campeche já desde 2013, também adoro esse lugar. E basicamente é isso. Tem outras atividades paralelas, além da advocacia. Eu participo da Justiça Desportiva, tanto do futebol catarinense como procurador, quanto do sistema procurador do futebol, da Federação Catarinense da Federação de Catarinense de Futebol. Olha. Também atuo como auditor no Tribunal de Justiça Desportiva da FEISporte. A gente julga vários processos do sistema FEISporte. Sou advogado do Clube 12 há 30 anos. Tenho uma advocacia voltada basicamente para a área trabalhista, mas também faço algumas outras áreas. E no mais, em poucas palavras, é isso. Não tenho filhos e estou aqui, vivendo, aproveitando. É pai de pet? Pai de pet, pai da Jade. Triatleta quase aposentado, nos últimos anos eu me dediquei bastante ao triatlo, fiz algumas provas, corri maratona, corri meio Iron, só não consegui realizar o sonho de fazer um Ironman full. Quem sabe mais para frente a gente concretiza esse sonho. Ironman full? O Ironman full é na distância full, que é 3.900 de natação, 180 de bike e 42 de corrida. Eu fiz a metade da distância, tenho acho que 6 provas feitas. Nossa Senhora! 3.800 de natação, 180 de corrida? Esse é na distância full, Eu fiz o meio Iron, que dá 1.900 de natação, 90 de bike e 21 de corrida, uma meia maratona. Nossa! É bom, é gostoso. Você sempre foi, então, um esportista, né, Fabiano? Sim. Sempre praticou esporte, né? Desde pequeno, sou daquela geração de 70 que a gente ainda brincava muito na rua, Então eu adorava andar na rua, soltando pipa, brincando boi de mamão, taco, tudo que dava para fazer a gente fazia.
Eu tinha um tio que gostava muito de atletismo, ele meio que era uma referência para a gente. Eu treinei durante alguns anos atletismo com o professor João Mestre de Carvalho na universidade, participei de algumas competições, mas depois iniciei na faculdade e a gente para um pouco, né? A vida toma um outro ritmo. E depois que saí da faculdade, comecei a trabalhar, comecei a ter algum dinheirinho no bolso e me enveredei por uma coisa que eu jamais imaginei, que foi cavalo. Tive cavalo. Participei de provas de Enduro Equestre bastante tempo, acho que mais de 10 anos. Enduro é uma corrida de longa distância de resistência a cavalo. Consegui ser campeão brasileiro em 2013. Isso aqui em Floripa? Eu treinava aqui, mas a maioria das provas eram fora do estado, né? Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Enduro Equestre, nunca tinha ouvido falar, cara. São corridas de longa distância. Não é muito divulgado aqui no Brasil? Não. Né? No Brasil, São Paulo é bem forte. E o Brasil tem muita tradição na criação de cavalos árabes, né? Então, ele exporta muito cavalo árabe para os árabes. Os árabes compram muitos cavalos nossos que têm muita qualidade. Esses cavalos árabes, criados no Brasil, mas eles vêm... A origem dele é a raça, né? É o puro sangue árabe. Ele tem origem lá no deserto. Mas o Brasil, até pelas condições de clima, terreno, enfim, ele é um dos maiores produtores do mundo. E os árabes, como têm dificuldade na criação, pelas características de clima, tempo, deserto, né? Eles vêm e compram, eles têm o dinheiro, eles escolhem o que tem de melhor e levam para correr lá no deserto. Mas por que não, então, colocar o nome de Brasil, não árabe? Não sei, é o registro da raça por ter sido a origem no deserto. Se os caras não conseguem criar lá, está sendo criado no Brasil... Mas eles não precisam criar, eles compram, eles têm dinheiro. Tá, né? Pode comprar, agora coloca aqui um puro sangue brasileiro, então. Não, é um puro sangue árabe, a origem do cavalo é árabe, mas a criação é nossa. No registro do cavalo está lá a origem é brasileira. Aqueles cavalos grandões, assim, fortes? Não, o cavalo árabe ele tem uma característica diferente. Ele é um cavalo de um porte médio, ele é um cavalo mais magro, por isso a aptidão dele é atlética, né? Ele tem a cabeça em forma triangular. Ele tem uma outra característica que ele tem uma vértebra a menos. Então, para quem conhece, assim, ele sempre anda com a cola em pé, porque falta uma vértebra, a inserção da cola sai mais próximo ali ao lombo, ao sacro, né? Então ele sempre anda com aquela cabeça em pé. Ele é um cavalo de uma beleza muito específica, tem as narinas largas, com isso ele tem muita capacidade de absorver o oxigênio. Por ter sido forjado no deserto, né? Ele já tem toda aquela rusticidade de origem dele, então ele é um cavalo muito resistente, até pelo andamento trotado, um galope solto. Para o tipo de esporte do enduro equestre, ele é o cavalo de maior aptidão, sem dúvida alguma. Sim. Imagina. Então, tu é um cara esportista, vivesse no esporte e acometeu-se por algumas vezes com tumores. O primeiro tumor, se eu não me engano, foi em foi em 96, com 25 anos. Eu sempre fui um cara saudável, né? Até pela minha formação religiosa, eu nunca fui de usar qualquer tipo de droga, bebida, eu sempre me cuidei bastante, fiz muito esporte. E em 96 eu estava me recuperando de uma pneumonia, fiz um raio-x e aí eu vi que o laudo ele trazia a existência de um osteocondroma céssio com tendência à malignização. Era basicamente um calo ósseo, provavelmente decorrência de uma queda de uma árvore que eu tive quando eu era escoteiro, com 8 anos aqui no Ribeirão, despenquei lá de cima. Você foi escoteiro também? Fui escoteiro também. Aí, ó. Tempos bons, aqueles bons, né? O escotismo daquela época era diferenciado, né? Não era... Nada contra o escotismo de hoje, porque eu indico muito o escotismo, porque eu fui escoteiro também. Então, foi escoteiro também, cara? Eu era escoteiro, fui escoteiro do grupo Baden-Powell, lá no Saco dos Limões. Baden-Powell? Baden-Powell, que é o fundador do escotismo, né? Escotismo, Baden-Powell? O Baden-Powell foi quem fundou o escotismo. E o nome do nosso grupo era Baden-Powell, ficava ali no Saco dos Limões. Claro. E era uma comunidade assim mais simples, então era tudo muito rústico, tinha tudo muita dificuldade. Robert Baden-Powell. Aí eu fui subir numa árvore, despenquei lá de cima, passaram um gelol, botaram uma faixa e ficou aí. Lá em 96 eu vinha ser diagnosticado e o problema é que esse calo, esse tumor, ele estava crescendo para dentro do pulmão. Então ele estava começando a pressionar pleura e pulmão e ele tinha, pelas características, uma possibilidade de vir a ser um câncer, né? Na época era um calo, não era um câncer. Não, ele era um tumor. Ele é um tumor que eles também chamam de calo ósseo, né?
Aí, inicialmente, isso foi em 94, quando foi diagnosticado. Aí o médico pediu para fazer um acompanhamento, que não tinha problema, enfim. Eu todo ano precisava fazer o raio-x para ver a evolução da doença. Aí eu fiz em 95, ele disse que estava tudo bem. Quando eu voltei em 96, Sim. ele veio me falar que ele não tinha visto o laudo do radiologista do ano anterior e o tumor estava crescendo muito e era necessário uma cirurgia de urgência. Ele não viu. Não viu, ele acabou... Passou desapercebido, aquela correria de médico, Sim. né? Então acabou passando desapercebido e aí tive que fazer todo o procedimento de uma hora para outra. Sim. Fiz os exames pré-operatórios e tal. Eu precisei tirar aqui, ele cortou 8 centímetros do quarto arco costal direito, colocou uma... Não é bem uma prótese, mas é uma manta. E depois até não o osso, mas a inervação ali dentro se refez. Enfim, eu fiquei na época uma semana no hospital, usei dreno e fiz o acompanhamento, né, que sempre a indicação médica é durante 5 anos ficar acompanhando para ver se não tinha recidiva e tal. O médico já teve cuidado de fazer um corte maior do que o necessário, justamente para evitar qualquer tipo de célula permanecesse ali no local para que o tumor não voltasse. E, enfim, estava curado. E quando tu recebeu essa notícia? A primeira notícia? É sempre aquele impacto, né? Porque tu nunca imagina. Que 96 era uma época ainda... Já era, a medicina já era bem evoluída, mas tanto é que eu fiquei uma semana no hospital com um dreno enfiado aqui com um tubo, enquanto não parasse de sair sangue, eu não podia sair do hospital. Mas eu fui super bem atendido. Quem fez a minha cirurgia na época aqui em Florianópolis, o único cirurgião com especialidade em cabeça e pescoço era o Dr. JJ Cardoso, baita do médico. Até hoje eu encontro com ele, converso com ele. Fez a cirurgia, correu tudo bem, fiquei um tempo em recuperação, vida que segue. Segui minha vida normalmente, fui fazendo acompanhamento, depois de 5 anos ele me liberou. Então a característica era essa, não era um maligno, mas era um tumor. Não era maligno porque ele foi descoberto a tempo. Mas não chegou a fazer radioterapia? Não precisou nada, justamente por um diagnóstico que acabou sendo precoce de uma maneira bem inusitada, porque fui ver se eu estava curado da pneumonia e acabei descobrindo um tumor. Sim. Fiz a cirurgia, correu tudo bem, estava curado, segui. E a partir de 2016... Quarto arco costal direito. Aqui assim, tórax, região direita. Olha. Aí passou, ok, 96, aí em 2018 apareceu um outro. Aí eu comecei... Na medula. Na medula. E o que aconteceu? Eu parei de andar a cavalo, porque eu observei que eu estava engordando muito. Eu precisava cuidar mais. Quem fazia o cardio do cavalo? Quem fazia o maior esforço era o cavalo. Né? Então. A gente ia em cima, apesar de que é muito cansativo. O pessoal acha que não, mas era uma coisa bem cansativa. Eu cheguei a correr 118 km num dia só. Quem correu foi o cavalo, né? Não, eu corri junto, né? Que a gente tem que cavalgar juntos. Tá. E aí fui para o triatlon, comecei a correr inicialmente, por conta, né? Comecei a participar de umas provinhas, mas eu observava que a minha evolução era muito lenta. Na época também por influência do meu irmão, que começou a voltar a correr, e aí começou a treinar o triatlon com a equipe da Ironmind, do Roberto Lemos, que é o cara melhor técnico, o cara que mais conhece triatlon, tem um currículo absurdo. E ele me convidou, eu disse, não quero, não sei o quê, mas eu resolvi comprar uma bicicleta, comecei a dar uma voltinha aqui, outra ali, aí já estava na natação, aí um dia resolvi fazer uma prova essa prova de ciclismo que é quase que um passeio de ciclismo de 60 quilômetros, 70. Fiz, eu disse, vou fazer uma prova, eu tenho que fazer isso na minha vida. Eu sempre achei legal, porque eu tinha um envolvimento grande sendo advogado do Clube 12, onde tem o Ironman. Então, desde 2004, eu negociava com o pessoal da organização do Ironman e eu gostava muito de ver a prova. De lá, um dia antes da prova, ver toda a movimentação da feira, ver os atletas, ver a largada, acompanhava toda a prova. Eu disse, olha, eu tenho que fazer isso na minha vida. Aí resolvi me preparar para fazer uma prova que era um triatlo sprint, que é a menor distância, né? 750 de natação, 20 de pedal e 5 de corrida. Essa prova foi lá em Camboriú. Fiz, consegui terminar, fiz ainda sem material apropriado, fiz com uma mountain bike. E aí comecei a me dedicar ao triatlo mais especificamente. Comecei a fazer prova e tal. E uma determinada ocasião eu estava me preparando para correr um meio Iron em Cascais, Portugal. Eu tive um problema nas costas, eu tenho uma hérnia e às vezes eu ficava travado e aconteceu novamente. Eu comecei a fazer o tratamento assim meio por conta que eu já sabia. Osteopatia, tomava um anti-inflamatório e tal, também fazia acupuntura e eu observei que dessa vez não estava melhorando. Eu comecei a sentir minha perna direita fraca. Eu já estava voltando a correr, porque a prova era
2, 3 meses, e a perna direita fraca, eu comecei a estranhar, daí resolvi procurar um médico, foi o Dr. Daniel Carvalho, que também é triatleta, ortopedista, me pediu uma ressonância. E aí a ressonância acusou um chivanoma, não sei se é exatamente essa a pronúncia, na altura da L1, que era um tumor neural. Daí eu peguei o laudo e olhei assim, isso aqui eu acho que não está muito certo. Aí eu peguei e liguei para o amigo, meu primo, é o meu 6º irmão, nós somos em 5, ele foi criado com a gente, depois a mãe dele veio a falecer, a gente é muito próximo, eu tenho ele como irmão. Aí eu mandei o laudo para ele, perguntou de quem era, eu disse que era meu, né? Disse, olha, isso é um tumor neural, pode ser de sangue e tal, tem que observar, tem que ver o que é. E aí voltei para o Dr. Daniel, ele confirmou que o meu primo já tinha falado e me encaminhou para um neurocirurgião, que não é a especialidade do ortopedista. Fui encaminhado então para a clínica Neuron, sob a responsabilidade do Dr. Ilker, também outro médico muito conceituado, inclusive operou o Dr. Nilson Zunino, um cara super competente, acho que é a maior referência aqui no estado. E aí, em 5 minutos ele me deu o diagnóstico. Ele olhou para mim, ele disse que eu tinha um tumor, que eu precisava retirar, porque caso eu não retirasse, provavelmente em 1 ano eu estaria numa cadeira de roda, com disfunção erétil, incontinência urinária. E eu perguntei, tá, e se eu operar eu vou ficar bom? Não, tu vai ficar bom. E ele até usou assim fez uma comparação. Eu sou igual um mecânico, vocês são um carro. Vocês estão estragados e eu conserto vocês. Ele disse, tu vai ficar bom. Que analogia boa essa? Curto e grosso, né? Aí ele já encaminhou, tens que ir ali na minha secretária, ela vai te passar os exames, já passou o valor dos honorários dele. E eu fiquei meio assustado porque eu tinha essa prova em Portugal. Ele disse, não, tu vai fazer a prova em Portugal, não tem problema, e depois assim que tu retornar, tu faz. Eu perguntei se eu caísse, tinha problema de ficar aleijado, alguma coisa, porque tu não tem muita noção, né? A medula, a gente imagina, rompeu a medula, já era, e efetivamente isso pode acontecer. Ele disse, não, pode, sem problema. E assim eu fiz. Essa prova foi no dia 29 de setembro de 2018. Prova muito legal, lugar lindo, assim, uma prova pesada, com bastante morro. Eu fiz a prova, eu retornei no dia 8 de outubro, fiquei 1 semana, já aproveitei para dar um passeio, já tinha me programado. E no dia 10 de outubro eu me submeti à cirurgia para a extração desse tumor. No Hospital Bahia Sul, fiz a cirurgia. Também sem rádio e sem químio. Também sem rádio e sem químio, porque era um tumor benigno, né? Ele era, na verdade, ele estava com um tamanho um pouco maior, ele estava muito dentro da coluna. Então o médico disse que realmente, se eu não tivesse feito ali naquele momento, eu podia ter consequências bem severas. Até eu já, também por indicação, eu tinha consultado outros 2 médicos para ouvir um diagnóstico diferente, porque tu fica meio zonzo, né? Tu toma uma porrada tu perde o rumo, né? Um deles disse que eu não deveria fazer, que eu deveria esperar a evolução e, se crescesse, operar. O terceiro também foi da mesma opinião, só que esse eu acho que ele não era neurocirurgião. E ele disse, olha, tens que consultar um neurocirurgião. E aí eu falei para ele, não, eu já consultei o Dr. Wilker. E o que ele falou? O médico me perguntou, eu disse, olha, ele disse que ia operar. Então opera. E realmente foi a coisa mais certa que eu fiz, porque ele já estava num tamanho bem considerado, segundo o médico, tamanho de uma azeitona. Ele, nos exames, aparentava ser tamanho de um bago de ervilha, ele estava bem maior, estava muito dentro do canal medular. Então, as consequências da cirurgia mais tardia seria um risco bem maior. Sim. Fiz a cirurgia, mas eu tive um pós-operatório muito dolorido. Foi das cirurgias que eu fiz em termos de pós-operatório, foi o que eu mais sofri. Tive muita dor, passei muito mal. Eu saí do hospital sem nenhum remédio para dor, nem antibiótico, ele disse que não poderia. Mas depois que ele acertou a medicação, me recuperei e segui a vida. 1 ano depois, em 6 meses, eu precisei ficar 6 meses parado com meus treinos. Retomei em janeiro de 2019, voltei aos treinamentos, me recuperei. E para comemorar, eu corri a Maratona de Chicago, dia 12 de outubro. Exatamente 1 ano após a minha cirurgia da medula, eu corri a Maratona de Chicago. 46 mil pessoas, foi uma das melhores experiências que eu já tive. Fiz a prova, estava bem, vida que segue, veio a pandemia. Aí com a pandemia ficou tudo parado, né? Aquela coisa, aquela loucura que a gente viveu. E dentro do possível, continuei fazendo as minhas coisinhas, tal, treinava, corria um pouco, fazia um pouco de bicicleta dentro de casa, fui levando a minha vida. E o que aconteceu? Em 21 de janeiro de 2021,
Eu estava correndo, inclusive aqui perto no Campeche, um domingo de muita chuva, eu acabei sofrendo uma queda. Eu torci o meu tornozelo esquerdo, caí no chão, no cruzamento da Pequeno Príncipe com a Campeche e rompi o ligamento do tornozelo. Ruptura total. Inicialmente a gente tentou um tratamento mais convencional, 6 meses fazendo fisioterapia, anti-inflamatórios, usando a bota e não recuperou, não restaurou. Precisei operar novamente. Aí eu fiz a cirurgia do tornozelo esquerdo. Fiz a cirurgia do tornozelo esquerdo, passei novamente por um processo de ficar sem fazer nada, de fisioterapia, recuperar, fortalecer a musculatura. Minha perna, pelo uso da bota, eu fiquei 45 dias sem tirar a bota para nada, nem para tomar banho, nem para dormir, para absolutamente nada. Aquilo é uma loucura. Perdi quase 8 centímetros de perna, minha perna definhou porque atrofiou tudo. Mas, enfim, bola para frente. Retornei em janeiro de 2022, voltei para meus treinamentos e corri uma prova de meio Iron agora em Caiobá. Tem uma prova bem tradicional lá em Caiobá, Matinhos, lugar bem legal. Em abril eu fiz essa prova, já estava bem do pé, fiz uma prova com tempo razoável, dentro do que eu podia, do que eu me preparei. Beleza, tudo certo. E sempre depois da prova vem aquela ressaca, né? Fica meio cansado, quer descansar, aquela coisa toda. Fiquei parado uns 15, 20 dias e coloquei como meta correr uma prova que eles fazem lá na Serra do Rio do Rastro, meio Iron, que eles chamam de Fodax-Man. Ela ia acontecer em... Como é que é o nome? Fodax-Man. Fodax, olha porque efetivamente é Fodax. Tu nada lá no lago em Forquilinha, sobe a Serra do Rio do Rastro e corre lá em cima. Quer um cafezinho? Não, obrigado, vou tomar uma aguinha. E aí? Aí me planejei para voltar, retomar os treinamentos. Só que eu comecei a sentir uma coisa estranha porque eu estava com muita dor na lombar e eu comecei a sentir dor no testículo. No testículo? Estava com uma dor no testículo, assim. Tipo uma dor de cãibra? Não, doía. No toque, doía, eu comecei a estranhar, eu via que aquilo não era normal. Conversei com algumas pessoas, enfim. Aí teve uma pessoa que me falou, olha, acho que tu deverias ir no médico, porque eu tive uma experiência. Mas você já tinha feito o exame de... Já. Então isso é agora uma pausa. Vamos fazer um parênteses aqui. Eu tenho na minha família um forte histórico, uma carga genética muito pesada. Meu avô teve câncer de próstata, meu tio teve câncer de próstata, vários primos por parte da minha mãe câncer de próstata. Então, desde os 40 anos, eu já fazia acompanhamento com exame de toque retal, PSA, tudo certo. E aquilo começou a me incomodar, voltando, né? E aquilo começou a me incomodar. Mais um parênteses. Em maio de 2021, agosto de 2021, aliás, eu tinha ido ao médico, feito os exames, estava tudo ok. PSA 0,91, o toque perfeito, sem problema nenhum. Marquei a consulta com o meu urologista, o Dr. José Fernando Rodrigues. Ele examinou, fez o toque clínico nos testículos, me pediu um exame de ultrassonografia da região ali dos testículos e falou para mim, agora vamos lá atrás que eu vou fazer o toque. Aí eu olhei assim, ó, tá de sacanagem comigo, né? Eu fiz 6 meses atrás, não precisa. Ele é um cara assim brincalhão, tem muito essa mística, aquela coisa do exame de toque. Fala assim, não, tudo bem, vamos fazer. Aí fizemos o exame de toque. Assim que terminou o exame, ele olhou para mim e disse, olha, eu achei a tua próstata inchada do lado direito. Tá estranho, eu vou te pedir uma ressonância magnética. Eu disse, mas eu fiz o exame 6 meses, meu PSA 0,91. Não, vamos fazer, eu preciso que tu faças. Vamos fazer o exame de tomografia. Marquei o exame, fiz o exame e vim pegar o resultado, acho que era dia 16 de junho, 3 dias antes do meu aniversário. Aí quando eu peguei o laudo, eu olhei, tinha lá a menção a tumor de próstata, eu fiquei de novo aí, mais uma cacetada, assim, que isso, alguma coisa aqui, alguma coisa errada não está certa nisso aqui. Mais uma vez liguei lá para o meu primo, mandei o laudo e ele perguntou de quem é esse exame? Assim, é meu. Olha, está apontando a existência de um tumor, não tem nenhuma definição se é benigno ou maligno, mas tu precisas investigar, pode ser uma prostatite, uma inflamação de próstata e tal. Aí tu já começa a ficar mais
preocupado, né? Voltei para o meu médico, o doutor José Fernando, ele pediu o exame da punção, né? A biópsia. Pediu a biópsia, marquei, fiz a biópsia e veio o resultado da biópsia efetivamente confirmando a existência de um tumor, PIRADS 4, ali mencionava que estava encapsulado. Aí tu fica meio desorientado. Aí a pancada é forte, né? Encapsulado, o que quer dizer? Encapsulado é que ele não se espalhou, né? Ele era um tumor. Sim. O PIRADS, eu acho que o nível máximo eu não sou médico, então não posso estar passando informação, mas ele estava no nível 4, um nível intermediário. Ele não era muito agressivo, ele não estava espalhado, ele só tinha um ponto. E a indicação do médico para aquela situação foi efetivamente, aliás, ele me deu 2 opções. Indicação cirúrgica, que é a prostatectomia total, ou radioterapia. Porque para os tumores de próstata, segundo que foi o que ele me orientou, o que ele me explicou, não existe tratamento com quimioterapia. O tratamento é radioterapia. Tu ataca com, não sei se é iodo, lá o ponto específico. Só que o que acontece, pelo que ele me orientou? Se tu fizeres a cirurgia e tiver algum tipo de recidiva, precisar, tu consegues fazer o tratamento de radioterapia. Se tu optar por uma radioterapia, tu perdes a possibilidade de fazer a cirurgia, tu queimou uma etapa. E ele me indicou, hoje também já está muito... É o procedimento mais moderno, a cirurgia robótica, né, do robô. Aí tive que botar a cabeça no lugar, né, conversar com as pessoas, ouvir opiniões, porque é uma coisa pesada, né? Eu tinha perdido meu tio, esse meu tio que teve câncer, ele teve o tumor de próstata também, ele acabou vindo a falecer. A doença dele, ela acabou dando metástase, né? E a metástase do câncer de próstata é no osso. Então é um procedimento muito dolorido. Aí tu fica preocupado. Alguns meses antes, um primo da minha mãe também tinha operado e acabou vindo a falecer. Teve um problema lá de um trombo e acabou vindo a falecer. E eu optei pelo que eu achei o mais correto, né? E que eu tenho certeza que a minha opção foi a mais certa, foi a cirurgia. Eu optei também por fazer a cirurgia do robô. Eu tenho o plano de saúde, eu já sempre paguei o plano de saúde, né, para ter um recurso. Sim. Graças a Deus eu tenho, porque na hora que tu precisas efetivamente fazer um exame de tomografia, um exame de alto custo, o plano banca tudo. Ajudar, claro. Exatamente. Só que a cirurgia robótica não está lá no rol da ANS, o plano não paga. E questão de saúde, obviamente que eu banquei, né? Optei por bancar porque era o melhor para mim em termos de sequela da cirurgia. A robótica é muito mais precisa, as sequelas são menores, então o tempo de recuperação é menor, ela é minimamente invasiva, são 5 furos que faz na barriga da gente, né? Optei por fazer, fiz lá em Blumenau com a clínica do Dr. Barbeta, que aqui em Santa Catarina talvez seja o médico que mais fez cirurgia, né? Porque não basta tu ter a técnica, tu tens que saber manusear. Fui encaminhado para o Hospital Santa Isabel lá em Blumenau, meu plano de saúde custeou toda a parte hospitalar, fui atendida de uma maneira assim absurda, um atendimento de primeira, desde a parte de hotelaria, alimentação, parte pessoal, foi uma coisa assim muito bem atendido, né? Aí fiz a cirurgia. Tem um acolhimento bom. Exatamente. E aí passei a enfrentar o pós-cirúrgico, né? Que é outra fase bem difícil que a gente precisa enfrentar. E fui, né? Tive que enfrentar, fui para frente. Fabiano, 96, 18 e 22. Do primeiro para o segundo teve um intervalo aí de mais ou menos 14 anos. Não, 12 anos, perdão. 22? 96 a 18 teve 22 anos 22 aí de anos. intervalo. E no outro, um intervalo pequeno de 4 anos. Eu acho que qualquer pessoa já teria se depreciado, teria baixado a cabeça. Qual foi a tua motivação? Porque provavelmente uma hora você olhou assim, cara, 3? E o último veio consequentemente maligno, né? Na verdade não foram só 3, porque teve a cirurgia do pé, né? E tudo isso acabou tirando aquilo que eu mais gostava de fazer, que era o meu esporte de triatlo, né?
E tu te mantém ativo, te mantém bem, te mantém saudável. Sim. E aí tu observa que tu é absolutamente falível, né? Aí tu entende aquilo que diz que a vida é um sopro, que a gente não sabe o dia da manhã. A gente só vem entender quando acontece contigo. E tu não entende por que acontece contigo. Porque tu acha que Deus é injusto, que está errado, que eu só me dou mal, que eu só me arrombo. Mas, assim, família, né? Obviamente a família é a base de tudo. Tu tem que ter muita cabeça no lugar. Claro que tem aqueles momentos que tu chora, que tu te revolta, dá vontade de fazer um monte de besteira. Mas tu tens amor pela vida, tu tens determinação. E aí é aquela base, né? Se tu constrói uma casa com uma base sólida, pode vir uma tempestade, pode vir o que quiser que não vai derrubar essa casa. E graças a Deus eu tive, né? Tanto na questão da minha formação religiosa, de se reportar a Deus, de saber que Ele não te dá um fardo mais difícil do que tu pode carregar, de saber que Deus vai estar ali contigo. Então isso tudo é fundamental para te poder superar isso tudo. E o pior de tudo da cirurgia é efetivamente o pós. Que a partir do momento que tu entra, e eu lembro bem disso, que tu entra naquele centro cirúrgico, eu vi aquela máquina que parecia um siri cheio de braço, e que eu acordei, efetivamente a tua vida muda. Muda totalmente. Porque tu já sai dali com uma sonda, por causa da urina, tem que ficar 10 dias com aquela sonda no pênis, eu não sei exatamente como é que é uma sonda para tirar a urina, tu tens que fazer a urina, tu passa a fazer xixi naquela bolsa. Sim. Fiquei 10 dias com aquilo ali, depois que tu tira, tu passa por vem as sequelas efetivamente da doença, né? Que são a questão de incontinência urinária, questão de disfunção erétil. Então eu tive que fazer fisioterapia pélvica, que é outra coisa extremamente constrangedora, mas graças a Deus eu tive o acompanhamento da doutora Rúbia, fisioterapeuta pélvica especializado, que ela foi fundamental para todo esse processo. Constrangedor. Ah, sim, né? Porque eu fui lá na primeira consulta, ela conversou, como é que foi, como é que não foi, ela disse, agora tu vai ali no banheiro, tira toda a tua roupa e senta aqui na minha maca. Eu tentei, subiu o sangue assim, eu comecei a ficar nervoso, suado. Como assim? A roupa é uma mulher bonita, uma loira de olhos azuis, mais nova do que eu. Não, tu tá de sacanagem comigo? Assim, não, eu te falei que tu tinha que ficar sem roupa. E aí começa. Ela te revira do avesso. Todo o exercício que tu faz é região de pênis e anal. Porque tu precisa fortalecer o teu assoalho pélvico, porque tu deixa de ter toda a estrutura que segurava a questão da urina e que te dava os estímulos para a ereção, tu precisa recuperar aquilo com musculatura. Então, assim, totalmente constrangedor, né? Totalmente constrangedor. Tem que passar um período usando fralda, uma fralda íntima, às vezes no início até uma maior, porque pelo menos eu tive alguns momentos de incontinência. Do nada, acabava se urinando. É uma coisa triste, é difícil de falar, mas é uma realidade. Eu estava vivendo aquilo. E graças a Deus a doutora Rúbia foi não somente uma fisioterapeuta, ela foi uma colega. Até hoje a gente conversa, a gente troca ideia, a gente ri, conta piada, porque foi uma coisa assim, sabe quando a coisa bate, profissional e paciente, ela foi fantástica, ela é maravilhosa. Até hoje eu indico vários pacientes, ela me ajudou muito em todos os aspectos, né? Fiz a fisioterapia e aquilo ainda permanece por um tempo, né? A questão da incontinência e tal. Mas eu fui superando, hoje eu tenho a vida praticamente normal, né? E não baixou a cabeça. Não, tu não pode baixar a cabeça. Revoltou-se alguma vez contra Deus? Olhou assim, cara, por que isso comigo? Não. Mas tu imagina que o fardo é pesado? Contra Deus não, porque a gente sabe que Deus é perfeito, né? Isso foi sempre que eu aprendi, que eu entendi. E assim, quando tu vai lá para o hospital e que tu vê que tem gente numa situação muito pior, mas muito pior. Quando estás lá na antessala do centro cirúrgico, a gente ficava em várias camas, né? Cada um ia para um lugar, parecia que a gente estava entrando para o batedor. Aí tu começa a conversar. Um ia ter que... O Hospital Santa Isabel é especialista em transplante, né? Referência em transplante. Um ia transplantar o rim, outro ia transplantar o coração, outro ia operar não sei o quê. Aí tu vê que o teu problema não é tão grave assim. Tem gente com uma situação muito pior. Então, aí aquele que tem um problema menor que o teu vai dizer que o teu também é um dos piores, assim, sucessivamente. Mas mesmo assim, Fabiano, uma das coisas que a gente vem conversando no Outubro Rosa, no
agora no Novembro Azul, é essa questão psicológica, né? Você ter uma psicologia forte, né? Um amparo forte, né? Ter onde se agarrar e acreditar. Tem que ser por aí. E na equipe que a gente trabalha, que eu treinava, que eu treino, que eu estou voltando agora, era Iron Mind, mente de ferro. Então, tu tens que ter mente de ferro, tu tens que ter a cabeça no lugar, tu tens que saber o seguinte, tu tem uma dificuldade, mas tu vai superar. Se tu baixar a cabeça, fica pior. Isso foi uma outra coisa que eu aprendi quando eu estava no Exército. Porque lá no Exército a gente vive em constante pressão. E o que eles forçavam? Em acampamento, em instrução, a te colocar na situação mais difícil para ver se tu vais ter capacidade de parar, pensar, respirar e superar aquele momento. Uma prova de triatlon, geralmente quando tu larga na natação, uma prova maior tem 1.000, 2.000, 500 atletas nadando no mar, levando braçada, pernada. E aí tu começa a entrar em pânico. Se tu entra em pânico, aí tu bota a tua prova para perder. O que tu tens que fazer? Bota a cabeça no lugar, toma a primeira porrada, toma a segunda, mas a coisa vai passar. Sim. E realmente passa. Depois que tu passa a primeira boia, tudo segue normal. Então foi isso que eu fiz. Eu botei a cabeça no lugar, chorei várias vezes, mas me apoiei na família e segui em frente. Porque se baixar a cabeça, efetivamente, a mente vai enfraquecer o teu corpo e com o corpo fraco a doença é muito mais devastadora, né? Aí ela te destrói realmente. Justamente por causa da questão da depressão, né? Também, que é um ponto que a gente vem conversando bastante nisso. E outra coisa também que te ajudou, que eu acredito que seja, que foi a tua obediência à prática de esporte, né? O médico justamente falou isso, né? A tua vida, o teu modo, a tua rotina diária, a tua compleição física vai te ajudar muito, já ajudou. Depois da cirurgia, depois disso tudo, estou praticamente 2 anos parado, aí me estourei, né? Porque eu parei de treinar, comida, enfim, acabei engordando, mas eu estava muito bem fisicamente. E o teu corpo cria uma coraça que isso tudo te ajuda, né? Mas outra coisa que eu sempre destaco, aí até um apelo que eu faço para os amigos que eu converso, pessoal da minha idade, é a prevenção. A gente precisa prevenir. Tem o tabu do exame de toque retal. É desagradável? É super desagradável. Não é bom. É muito chato. Só que a doença é muito pior. É muito chato. E para o câncer de próstata, para o tumor de próstata, o pessoal fala muito, mas eu faço PSA, meu PSA é baixo. Eu faço ultrassom. Gente, ainda hoje, isso dito pelo meu médico, eu não sou médico, repito, mas eu ouvi do meu médico, foi o que efetivamente me ajudou. O toque retal é o exame mais importante, é o que mais detecta o tumor com uma maior precisão. Para que tu tenhas uma ideia, o meu PSA, durante todo esse tempo, ele nunca passou de 1. O mais alto que ele teve foi 0,91, que é muito baixo. O meu médico olhava para mim e dizia, Fabiano, tu é um caso de estudo, que inclusive vou levar lá para os grupos de estudos da doença, porque teu PSA é muito baixo. Jamais se imaginaria tu ter um tumor de próstata com o PSA que tu tens. Mas olha que engraçado, né, Fabiano? Porque eu conversei com o doutor José Moritz, que vai sair essa semana, vai sair agora a entrevista com ele, foi muito bom, doutor José Moritz, urologista, e eu perguntei sobre essa questão, como é que você vai identificar o câncer de próstata, a inflamação na próstata, sem fazer um exame rotinário? Se você sente dor, ele falou, o melhor quadro desse tumor é você não sentir dor, né? Que aí ele não está tão evoluído. Até porque o tratamento dele é um tratamento lento e a própria doença é uma doença lenta que ela vai te machucando com o passar dos anos. E no teu caso, cara, pelo que tu botou, ele chegou a ser maligno. Sim. E você sentiu dor. E tu vê que foi num período curto. Eu fui Exato. ao médico, eu fiz o exame, tanto PSA quanto toque, em agosto de 2021. Inclusive, foi a última cavalgada que eu fiz, um amigo convidou para ir lá para Lages, eu fiz o exame numa quinta-feira e segui para Lages para a gente cavalgar. Estava tudo ok. Em menos de 6, 7 meses, o tumor apareceu. Então, assim, imagina se eu não fizesse, se eu deixasse 1, 2 anos, no que poderia se transformar, né? Então, diagnóstico precoce. E, no meu caso, o próprio sintoma foi importante,
Porque eu só fui buscar o médico naquele momento, não seria o momento de eu ir fazer o meu exame de rotina, porque todo ano eu fazia. Sim. Todo ano eu marcava o médico e fazia. Então, eu só fui efetivamente no médico naquele momento, em maio de 2022, porque eu estava sentindo dor. Não era uma coisa normal comigo, não. Qualquer coisa que tocasse, doía, assim, encostasse ali no testículo, eu sentia dor. Eu nunca tinha tido aquele problema. E a dor também na região lombar. Aí resolvi buscar e acabou diagnosticando. Então, assim, não deixem se levar simplesmente pelo PSA baixo. Não deixem se levar, não confiem apenas num exame de ultrassonografia. Não tenham receio, não tenham vergonha. Tem que romper esse preconceito. Vai lá, faz o exame de toque retal e está resolvido o problema. Ninguém vai perder a masculinidade, não vai deixar de ser mais homem, menos homem. Isso não vai interferir em nada na tua sexualidade, na tua masculinidade. Faz o exame, busca, investiga se tu tem alguma coisa ou não. Se tiver, maravilha. Se não tiver nada, maravilha. Eventualmente, se tiver, tu vai tratar a tempo para evitar um mal maior. Para que tu tenhas uma ideia, o meu avô operou quando ele tinha 70 anos de idade. E isso lá em 91, 92. E ele já vinha sofrendo com dores, com problema de urinar, mas pelo preconceito. Meu avô foi um cara que foi para a Segunda Guerra Mundial, só tinha o 2º grau, pescador, brabo, não falava, não gostava de ir ao médico. Quando ele descobriu, o tumor dele estava tão avançado que o tratamento foi, ele teve que tirar os 2 testículos. Ele teve que extirpar tudo porque estava muito enraizado, estava espalhado por tudo. E ele não morreu de câncer de próstata, ele ficou curado do câncer de próstata. Já o meu tio também houve um diagnóstico tardio e acabou não curando, porque o negócio deu metástase, né? Então, assim, o diagnóstico precoce é fundamental para ter uma cura. E aquilo que tu acabou de falar, ter cabeça no lugar, entender, aceitar e lutar contra aquilo, porque por pior que a vida seja, ela é muito boa, né? Eu não vejo uma vida que seja pior. A gente as faz pior, né? A gente tem as dificuldades, né? A gente acha que é tudo muito ruim, às vezes, que a coisa não dá certo, tá com uma dificuldade financeira, uma desilusão amorosa, tá cansado, tá de saco cheio, tá muito estressado, mas faz parte. Passa por situações, quando passa por situações como essa, como você passou, aí começa a enxergar a vida de uma forma diferente, né? Você enxerga hoje a tua vida diferente? Eu aceitei, assim, a situação tão bem, cara, que eu olhando assim para trás, às vezes até eu esqueço. Porque isso eu acho que foi uma virtude que eu tive de aceitar o problema. Eu já tinha histórico na minha família de uma irmã que eu tenho, que é mais nova, que também nasceu com alguns problemas. A gente passou por tanta coisa e até eu também me espelhei um pouco nela porque eu vi que o problema que ela tinha era muito mais grave do que eu estava passando. Então, superei. Hoje eu sigo em frente. E uma coisa que, se teve alguma coisa de bom assim que a doença pode ter trazido na minha vida, é compartilhar a minha experiência. Até recentemente um outro colega, advogado, um grande amigo meu, com 63 anos, um cara também pedala, um porte atlético legal, um cara magro, saudável, me ligou, porra, Fabiano, eu tô com o mesmo problema, cara. Um amigo nosso em comum comentou que tu operasse, eu queria saber como é que foi. E eu pude passar minha experiência para ele. Depois ele me ligou e disse, cara, eu estava extremamente indeciso, não sabia o que falar. Depois que eu conversei contigo, foi super importante porque eu entendi, eu vi que a decisão que tu tinhas tomado foi a mesma que eu acabei tomando e era mais certa. Vai operar agora dia 20 e vai seguir em frente também, vai ser curado e tocar a vida dele. Né? Mas como tem gente com preconceito, né? Nossa Senhora. Mas mais gente com preconceito é que mais gente com essa doença, tá, Carla? Depois que tu começa a viver, ter a doença e começa a te interar e conversar, tu vê que infelizmente está muito comum o câncer de próstata. Não sei se é pelo estilo de vida, não sei o que está acontecendo, mas a incidência é muito grande, assim. 40 mais, 50 mais ou menos na idade que eu estou enfrentando, assim, tem bastante gente, são muitos casos. Assim como o câncer de mama também, né? Mas eu acho que o câncer de mama ainda é mais agressivo que o câncer de próstata. Tudo depende de como está o tumor, né? Como uma pessoa vai enfrentar isso, né? Como que ela vai receber essa informação e tentar diluir ela e levantar a cabeça e ir em frente, né? E o diagnóstico precoce, né? O diagnóstico precoce é muito importante. A base familiar, a religião. Não importa se tu é espírita, se tu é evangélico, se tu é católico, não importa. Acho que a religião, ela te dá tu está com o espírito forte, o espírito alimentado
como a fé de que tu podes encontrar cura naquilo que tu crê, é fundamental para enfrentar a doença. Eu imagino. Nesse apoio todo, a família estava ali, do lado. Ah, sempre, né? A gente, graças a Deus, na minha família, nós somos muito unidos. Na hora da dificuldade, a gente dá os braços e um ajuda o outro, um puxa o outro. A minha mãe, inclusive eu operei no dia do aniversário da minha mãe, dia 8 de setembro, ela estava lá comigo no hospital, todo mundo junto, dando a mão, isso é fundamental, né? Te ajudou bastante. Muito, muito. E quantas vezes tu consegue transmitir essa tua experiência para as pessoas? Eu não sou muito de falar, eu não sou de ficar, eu nunca vim postar no Instagram, olha, eu estou aqui no hospital, não, eu sempre fiquei na minha, mas eu não me nego de conversar. As pessoas quando chegam, e às vezes tu acaba abrindo para algumas pessoas, eu faço questão de compartilhar e contar minha história, porque eu tenho certeza que isso ajuda muito, até por isso eu acabei aceitando teu convite para falar mais abertamente do que eu vivi, né? Sim. E é importante, sabia? Muitas pessoas ouvirem essa opinião, essa tua história, saberem quanto você consegue se superar. Sim. Quando tu olha para trás, tu vê esses 3 tipos de câncer diferenciados, né? Os 2 últimos não eram tão sérios, mas eram tumores, né? Quando tu olha para trás e hoje tu olha no teu presente, o que tu imagina para o teu futuro? Eu imagino... Eu prefiro não imaginar muita coisa, eu prefiro viver o dia a dia. Viver de uma maneira digna, de uma maneira correta, né? Sim. E eu tenho hoje uma convicção daquilo que esses 3 tumores me trouxeram, que a gente nunca sabe o que está para acontecer. Então tu tem que viver o dia de hoje, ser feliz e aproveitar a vida. Tá? E saber que tu é forte. Com responsabilidade, né? Claro, com responsabilidade. Saber que tu é forte, que tu quiser, tu pode superar. Sim. Tu acaba superando, tu não pode te entregar, não pode curvar, abaixar a cabeça, tem que seguir em frente. Obstáculos virão, mas tu tem que saber enfrentar e superar esses obstáculos, né? Parou uma vez, olhou para assim, cara, eu faço tanto para minha saúde. Isso eu penso. Porque é engraçado que esse comparativo, né, essa comparação, ela é feita por muitas pessoas, Sim. né? Pô, o cara ali é triatleta, treina bastante, mas teve um tumor. Aí as pessoas acreditam que não adianta, você pode continuar com o seu vício, que não é por isso que vai acontecer ou não, né? Muitas vezes eu passava assim na rua, eu via aquele pessoal de morador de rua assim, porra, esse desgraçado fuma crack, bebe, vira à noite, não pratica esporte, se alimenta mal e não tem nada, eu me cuido, não faço nada e estou aqui todo arrombado. Mas é que Deus tem um propósito para a tua vida. A tua história está traçada, Deus quer te mostrar alguma coisa com tudo aquilo que tu vive. E não ninguém é imune a nada, ninguém tem uma coraça que vai te proteger desses mal. Sim. Isso pode acontecer com qualquer um, isso é que é interessante. Quando acontece contigo, aí tu pensa, pô, mas está acontecendo comigo? Porque em tese é mais fácil quando tu ouve assim, o Carlão está com câncer. Pô, coitado do Carlão, está com câncer. Agora, quando tu escuta, tu tem um diagnóstico, tu estás com câncer, tu estás com um tumor na medula, é uma coisa absurda, assim. Até pelo percentual de pessoas que não conseguem sobreviver, não digo só a medula, mas até teu câncer de próstata que estava bem evoluído, não consegue sobreviver a isso, dá um certo medo, um receio bem grande, né? Dá bastante medo. Agora eu preciso fazer sempre o controle, que esse sim é com PSA, né? Aí toda vez que eu faço, que eu vou buscar o resultado do exame, eu fico apavorado, né? Porque o teu PSA tem que estar zerado a partir de então. Aí tu fica naquela ansiedade para ver se vai estar zerado, né? Mas pior do que ter aquele momento de ansiedade é não fazer o exame e daqui a pouco a coisa degringolar e tu descobrir muito tarde. E tu cuida do teu psicológico? Eu gosto de ler, eu ocupo muito a minha mente. Também lá no Exército aprendi. Mente vazia é oficina do diabo. Então eu trabalho muito, trabalho bastante. Continuo fazendo meu esporte, eu gosto de ler, eu gosto de fazer minhas orações e seguir em frente. Não dá para ficar pensando muito. Se tu fica pensando muito é pior, né? Alimenta uma frustração, né? A na frente é ansiedade. uma coisa que você nem chegou a ter, né? Começa a ser ansioso. Ansioso eu sou no seguinte sentido de resolver logo os problemas, né? Então agora tu tem que saber que vai ter que viver um dia de cada vez, porque o dia de amanhã não te pertence.
Imagina. E a lição sobre tudo isso? É aceitar, é a resignação. Não adianta. Tem que ser assim. Tu tem que aceitar e seguir em frente. Aí te ajudou. Sim, bastante. Uma coisa é certa, a tua vida não vai ser mais a mesma. Uhum. Tudo muda. É o que eu falei. Eu não tenho filhos e hoje eu não posso mais ter filhos. Sim. Porque com a cirurgia de próstata, deixa de ter ejaculação no momento da relação, para ter uma ideia. Tu continua tendo prazer normalmente, mas tu não tens a ejaculação, então tu não vai mais ser pai. Essa foi uma página que definitivamente se virou na minha vida, né? Só se eu quiser fazer um procedimento de inseminação, porque tu tens os espermatozoides são produzidos ainda, mas tu não tem mais como gerar porque tu não expele mais, né? Então, assim, em tese foi mais uma coisa que muda na tua vida, mas é o que a gente falou e vamos repetir. Tu continua vivendo, tu continua te relacionando, tu continua tendo prazer e a vida vai seguir dessa maneira. Com algumas mudanças, mas continua sendo boa. Coisa boa, hein, cara? É. Voltou ao esporte, voltou a ficar firme. Tô voltando, né? A barriga tá grande ainda, a cara tá redonda, mas já tô deu uma voltando. boa diminuída, né? Tô voltando Como a dar umas importante, corridinhas. né, a prática do esporte para isso, né? É porque tu adquire, tu sabe, né? Tu é uma cara que sempre praticasse esporte também, tu adquire a memória muscular. Teu corpo entende, ele custa entender, voltar a entender, mas ele tem aquela, olha, eu sei que tu pode correr. Então hoje eu já tô correndo 9 quilômetros, porque é uma distância que para muita gente é impossível de atingir. Eu vou ali e consigo correr, já estou correndo 9 meus 9 quilômetros é bastante coisa. É uma distânciazinha bem razoável. É bem razoável. Então estou retomando. Eu acho que ano que vem eu consigo voltar para fazer alguma provinha de triatlon. Vamos ver o que vai acontecer. Nesse caso, Fabiano, que são 3 sequenciais, tem que estar fazendo um exame de rotina maior ainda, né? Cara, hoje a medicina está muito evoluída. Tem o tal do PET scan que eu não fiz, que é praticamente um raio-x do corpo, né? E uma coisa que é muito importante a gente observar é carga genética. Então, se tu tens dentro da tua família casos de doença cardíaca, tu tens que ter uma atenção maior. Foi uma outra coisa que eu sempre fiz, desde os meus 40 anos. Eu faço teste de esforço, eu faço exame de diabetes, eu faço ultrassom do coração para ver como é que estão as veias, se não está entupido, carótida, eu faço check-up, ultrassom total de abdômen, exame de sangue, eu sempre fiz. Mas a questão da carga genética é absolutamente importante. Se tu tens casos na família... Que seja da tua linhagem. Sanguíneo, né? Sanguíneo. Casos de câncer de intestino, tu tens que dar uma atenção para essa parte. Fazer uma colonoscopia, fazer uma endoscopia sempre a partir dos 40 anos, tudo isso vai ajudar a prevenir e a detectar uma eventual doença da forma mais precoce possível, porque às vezes pode ser tarde demais, né? E aí complica ainda mais para te encontrar cura. Você imaginou que seria tarde? Como é que é? Você imaginou que seria tarde? Chegou a pensar nisso? Caramba, maligno, e agora? Não, que seria tarde não, porque o doutor... A gente lê, né? Eu fui me informar. Eu não sou muito de ir no doutor Google, né? Todo mundo vai, eu quero saber no Google. Isso também não acho muito bom. Mas eu fui conversar com esse meu primo, que é médico, conversei com o doutor José Fernando, eu conversei com outros profissionais da área médica que me tranquilizaram muito. Olha, está no início, está encapsulado, não se espalhou, vai dar tudo certo. Então, eu sempre tive que eu ia ser curado. Eu nunca me imaginei tendo um quadro como meu tio teve, de metástase, de sofrimento de vários meses. Eu sempre tive a certeza de que eu sairia curado dali, como eu estou, né? Porque até pegou, na grande maioria deles, estão bem no início, né? Tirando da próstata, que foi um pouquinho que estava doendo, mas a maioria tu não sentia, tu foi ver... Foi sempre meio que por acaso, né? Tanto do tórax, como da medula e até da próstata por conta do sintoma, foram talvez Deus mostrando para mim, né? Que Deus fala as coisas para a gente e às vezes a gente não entende. Talvez ele tenha dito, olha, tu precisa cuidar porque a coisa está ficando feia para mim. E o que você vê a vida? Que eu vejo a vida? Deus foi... te pressionou demais? Será? Não. Deus colocou em algo muito... Não, é aquilo que eu te falei. Deus tem um propósito para a vida. Está na Bíblia. Deus não te dá um fardo que tu não possa carregar. Exato. Ele te ensina, ele te mostra o caminho. Tu tens que te apegar a ele e tu vai superar. Óbvio
que a morte é uma coisa certa. Vai chegar um momento que eu vou morrer, tu vai morrer. Mas enquanto estiver vida, enquanto ele for te mostrando, tu tem que entender e ir enfrentando esse problema. Feito que são aprovações. Exato. Até mesmo a gente vê doenças que não tem mais cura, mas que o paciente sabe enfrentar aquela doença e aceitar aquilo de uma maneira bastante tranquila, né? E a tua cabeça, como é que funcionou na questão da baixa do libido? Na verdade, Carlão, assim, tu não tens uma perda de libido. Não? Tu tens, eu pelo menos comigo, nunca tive esse problema. Tu tens efetivamente uma dificuldade de disfunção erétil, porque corta os canais ali, né? Então aquela tomada que era de 220 que te passava um estímulo, já não tem. E isso foi sempre uma grande preocupação minha, né? Sim. Porra, na minha vida sexual, o que vai ser de mim? Né? Mas como eu descobri cedo e tive o tratamento adequado, desde o cirúrgico até a pélvica, só que se tu, na hora, ficar pensando nisso, o bicho não vai funcionar. E aí é terrível. E outra coisa, tem medicamento? Tem remédio? Sim. Hoje todo mundo fala, tadalafila. É necessário em alguns casos. Eu não faço uso diário desse remédio, mas é indicado para pessoas com câncer de próstata, prostatectomia, o uso de medicação diária à base de tadalafila ou sildenafila, enfim, que é necessário. A medicina está te dando uma solução, tu não tens por que dizer assim, não vou tomar porque eu tenho vergonha. Não, é natural, está aqui o remédio, esse é o remédio que tu precisas para a coisa voltar a funcionar normal. A grande maioria no dito popular tem o medo de ficar broxa, né? Até porque mexe muito, né? Claro. A próstata mexe muito. Mas olha só que interessante, né? Tenho medo de ficar broxa, mas eu tenho medo de fazer o toque. São os conflitos internos, né? Porque mexe com a masculinidade, porque vai lá, vai tomar lá com o dedão na região anal. Mas o procedimento é esse, tu tens que te submeter a esse procedimento, isso não vai interferir em nada na tua vida. Não é agradável, como eu falei, não é? Mas é o que tem que ser feito para ficar curado. Se tu ficar impondo tabu, aí é pior. E a gente conhece muita gente, né? Principalmente as pessoas mais antigas. Eu não vou na próstata porque o médico vai meter o dedo lá no meu fiofó. Cara, supera. Se tu é macho, realmente, tu vai fazer, vai passar e vai seguir em frente. Isso não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Com certeza não. E se as pessoas enxergarem como é o sofrimento de uma pessoa com câncer, como isso traz porque depois que você, essa doença pega de vez, você pede tudo para que vá embora, né? Até assim, se naquele dia eu não quisesse, não vou fazer, e a doença estivesse num grau maior. Tive um colega, conversei essa semana, que ele estava num grau mais avançado, ele precisou fazer radioterapia, e ele falou para mim, cara, eu desde novembro não consigo mais ter relação com a minha esposa. Ele efetivamente está morto, eu não consigo, não tenho mais ereção. Então, por não ter tido esse tabu, por talvez ter tido a consciência de me submeter ao exame, eu talvez tenha me livrado de passar por esse tipo de situação, que aí realmente é desagradável. Mas mesmo assim a vida dele não vai acabar, porque a vida também não é isso, né? E ele tem outros caminhos, a medicina te dá outras soluções quando se chega nesse estágio. Mesmo assim, tem gente que fica efetivamente com esse problema de uma impotência total, mas a medicina vai te apresentar outros caminhos, tem implante, peniano, tem um monte de coisa que hoje é possível fazer, inclusive tratamento pelo SUS, que tu vai voltar a ter uma vida sexual relativamente normal, né? Mas como isso pega no relacionamento, né? Não é a única coisa, não, mas é necessário. Claro, é necessário. Só que é necessário você cuidar da sua saúde, né, Fabiano? É necessário você ter esse entendimento e não ter só esse entendimento no Novembro Azul. Claro. Tem que ter esse entendimento a vida inteira, né? As campanhas que se faz do Outubro Rosa, Novembro Azul, serve extremamente importantes, né? Claro, serve para conscientizar. Mas é que a gente tem que ter a consciência de que é o ano inteiro azul, de que é o ano inteiro rosa, que a gente precisa se cuidar, precisa buscar. Eu entendo que efetivamente o SUS deixa muito a desejar. Nem sempre tu tens um exame mais detalhado para se fazer imediatamente. Hoje algumas coisas demoram, mas tu não pode deixar de buscar a realização desse exame, né? Ainda que tu tenha uma dificuldade, só pode daqui a 2 meses, mas beleza, vou fazer daqui a 2 meses. Não deixa de fazer o exame, né? Ou, vai guardando um dinheirinho para fazer no particular.
Isso é importante. Uma reserva financeira, eu sempre me preocupei muito com isso, apesar de ter o meu plano de eu não saúde. faço porque o SUS demora demais. O tempo que tu tá esperando pelo SUS, de repente tu guardou um dinheirinho e foi lá fazendo particular. A gente Pra tem que cuidar da fazer tua acontecer, saúde. né? Exatamente. Tem que fazer acontecer Para cuidar da tua também. saúde, para cuidar da tua vida, exatamente. Cara, é complicado, é terrível, né? Quando você contrai essa doença maligna, né? Mas como é louvável ver pessoas superarem isso como você superou. Claro. O câncer é uma doença mística, né? Eu sempre digo, hoje, infelizmente, é melhor tu ter um HIV do que ter um câncer. O HIV hoje tu vive bem. O câncer, quando ele está no estágio avançado, ele é devastador, né? Ele acaba contigo. Tratamento de quimioterapia, de radioterapia. E com quem está ao redor. Exatamente. É que a doença lá acaba adoecendo toda a família, né? Porque as pessoas te veem sofrendo, elas sofrem contigo, é muito triste. E aí tu chega num ponto que tu passa a depender das pessoas, né? Quando tu tá lá no hospital, um pós-cirúrgico, isso tu vê o quanto é importante tu ter a família, as pessoas que gostam de ti, para te ajudar a botar um chinelo quando tu quer sair da cama, te dar uma comida na boca, porque às vezes tu tá com dor, tu não consegue nem te movimentar, tu tem uma pessoa que dá a comida, que acorda para ver por que tu estás com dor, para chamar uma enfermeira para te dar uma medicação, para te dar um carinho, te dar um apoio, é fundamental. E tu vê realmente a importância da família e das pessoas que te amam ao teu lado, né? O que você leva de lição agora? Com 53 anos, você é um cara jovem ainda, ativo, voltou a praticar esportes, emagreceu bastante. O que você leva de lição, Juan? Tu vê, nessa questão da idade, né? Eu lembro que eu era pequeno, eu lembro que meu pai fez 35 anos, eu tinha um sentimento assim, meu Deus, cara, meu pai tá com 35 anos, ele vai morrer, ele tá ficando... Aí eu já tenho 53 e me acho... Você acha uma pessoa velha? Me acho jovem, me coloco no meu lugar, mas a gente vê que a vida não vai muito além dos 53 anos. Então, a lição que eu tenho é que Deus vai te dar aprovação, mas Deus vai estar ao teu lado para te sustentar. Então, te apegar a Ele. Te apegar a Ele, te apegar na tua fé, te apegar na tua família, cabeça no lugar, porque vai passar. Quando eu ia lá no exército, tinha os acampamentos, que o acampamento é aquela relação, né? Geralmente a gente ficava 5 dias lá no Maciambu, no frio, chuva, só tomando esporro do capitão e berra na cabeça e faz isso, faz aquilo. E o meu pensamento era justamente, hoje é segunda, vai passar, amanhã é terça. E a terça-feira chegava, hoje é terça, amanhã é quarta, vai passar. E passava. Então, vai passar. Eu gosto muito de pescar. Às vezes formava um temporal, a coisa ficava feia. Assim, caramba, assim, calma, vai passar. Encosta o barquinho ali no remanso da ilha, no embate, o vento vai vir, vai fazer o barulho dele, mas vai passar. E na vida é assim, momentos ruins virão, mas eles vão passar. Tu ainda vai ver muita coisa boa na tua vida, ao lado das pessoas que tu ama, da tua esposa, do teu filho, do teu pai, da tua mãe. Tudo passa. Pode ter certeza que passa. Claro que a gente nunca deseja isso, né? Mas é um cara preparado. Tu tens que te preparar, né? Tu tens que te preparar. De uma maneira ou de outra, tu tens a tua preparação lá quando tu, no teu treino de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, no teu dia a dia lidando com o público. Eu tive minha preparação pela educação que eu recebi dos meus pais. Ele tem a preparação da forma dele. Todo mundo é preparado. Tu tem que saber enfrentar, ter a cabeça no lugar, tu vai superar o problema. Muito bem. E óbvio que o esporte, aquela coisa do triatlo, eu lembro muito assim, quando, tava lá na corrida, já pedalou, já nadou, já pedalou, começa a dar cãibra, dá dor de barriga, tá todo ruim, falta ainda 15 quilômetros, aí tu passa, respira, daí quando chega lá no final, tu vê a linha de chegada, cara, a sensação é indescritível. Tu tá todo doído, tu tá todo arrebentado, tu tá todo assado, suado, fedido, mas tu cumpriu a tua missão, tu chegou no final. No meio do caminho. Não desistiu, superou, às vezes o tempo não é aquele que tu tinha programado, que tu queria fazer. A maratona é a mesma coisa, a maratona é uma prova terrível, né? 42 quilômetros é uma coisa de maluco. Tu chega lá no quilômetro 30, tu parece uma terra de zumbi, uma caída aqui, outra caída ali, mas tu chegar lá no final, atravessar a linha de chegada é uma coisa assim, um momento de superação incrível na tua vida. E com a doença é isso. Tu venceu, tu superou, hoje é a vida que segue. Continuo aí fazendo as minhas coisinhas, sendo feliz, tentando fazer as pessoas felizes, tentando cumprir a minha missão, tentando ajudar com a minha profissão, com o meu depoimento aqui, compartilhando o que eu vivi e vamos em frente. Se soubesse quanto é importante o seu depoimento para essas pessoas que pensam, todas as vezes que encontram um obstáculo desse na vida, pensam em desistir,
Isso é importantíssimo, mostrar para as pessoas quanto elas podem e devem se superar. É. Né? Manter a mente firme, equilibrada, cabeça no lugar e tentar superar essa doença. É. Cara, muito bom. E graças a Deus a medicina hoje também tá bastante avançada. Não tem solução para tudo, mas tem solução para muita coisa. Né? Mas o mais importante está aqui, né, Fabiano? É, a cabeça. Cabeça forte, o corpo vai estar forte. Iron Mind, a mente funcionando, a mente sendo forte, teu corpo vai responder muito melhor. Muito bem, nosso tempo estourou um pouco, mas a tua história de vida é uma história louvável demais, sabe? Passar por toda essa situação e ainda estar aí, sorridente, dando seu depoimento. Isso é uma característica minha, né? Sorrir. Eu não quero que ninguém... Mesmo quando o Avaí está perdendo bastante. O Avaí só me dá alegria. Até na derrota, ontem eu fui lá, tinha 2.000 pessoas, estádio frio, um jogo ruim, uma pipoca velha, mas mesmo assim eu sou feliz quando eu estou lá. E essa é uma característica que eu tenho. Quem me conhece sabe, eu tenho a cara assim meio de carrancudo, enfim, mas eu estou sempre sorrindo, eu estou sempre feliz, procuro sempre agradecer e transmitir alegria, isso é muito importante. Tu viver reclamando, viver rancoroso, é a pior coisa que tem. Você traz mais doença ainda. Só trai coisa ruim. Só trai coisa ruim. Fabiano, deixa uma mensagem para o pessoal do Papo de Salão, a gente está nos ouvindo, as pessoas que estão acompanhando o Papo de Salão, em relação à tua história. Deixa uma mensagem para eles. Eu deixo mais do que uma história, Carlão. Eu deixo um apelo, eu deixo um pedido, né? Aqui no caso específico de nós homens, a partir de 40 anos, em relação à próstata, ao câncer de próstata, que procurem, que tentem prevenir, que busquem um médico, que façam o exame, não tenham preconceito. E aí, no geral, a mulher tem que fazer o exame de mama, tem que fazer o seu Papa Nicolau, tentar ter uma vida regrada. E, quando o problema aparecer, calma, tem solução e tu vai superar. Muito bem. Eu acho que é uma mensagem mais do que importante para as conscientizações em relação a isso, né? As pessoas olharem e se apegarem a história como essa. Como a gente vinha dizendo no Outubro Rosa, se ouve muito falar do João, do Pedro, da Maria, que morreu de câncer. E se ouve pouco falar do Fabiano, que superou o câncer. Isso é importante e por quê? Porque as pessoas têm que se apegar a essas pessoas. Saberem que elas conseguem sim, na medida do possível, o percentual, se ver livre dessa doença, se prevenir contra essa doença. Porque a gente ouve muitas pessoas dizerem, a gente só tem doença quando a gente vai descobrir no médico. Não. Se a gente não for nosso amigo, médico, a gente não vai saber se nós temos uma doença ou não. Porque o médico Google, ele não vai te prevenir de uma doença dessa. Então acho que fica aqui uma boa mensagem do Fabiano, nessa época de conscientização, nessa época de prevenção, sobre essa doença tão terrível, né, que acomete milhões de pessoas mesmo, e a cada ano aumenta mais. Pelo fato de as pessoas terem esse preconceito do toque, pelo fato das pessoas serem relapsas aos seus cuidados, seja o cuidado do corpo e o cuidado da mente, e principalmente o cuidado espiritual. Vivemos uma época em que as pessoas se apegam menos à espiritualidade, se apegam menos a Deus. E é tão triste você saber disso e ver essas pessoas cada vez mais fracas em relação à sua forma espiritual fortalecida. E quando acometem doenças como essas, elas se acabam deixando-se levar e se adoecendo cada vez mais. Fabiano deixou aqui, conversou com a gente sobre essa questão da mente e ela é sumamente importante para superar esse obstáculo. Mente fraca, né, Fabiano? Sim. Corpo fraco. Né? Mente forte, corpo forte. Fica aqui a mensagem do Papo Salão para mais uma continuidade dessa prevenção, desse cuidado com o Novembro Azul e do cuidado com você. Você não vai deixar de ser mais homem, perder sua masculinidade pelo fato de receber um toque. Vão lá, se previnam, se cuidem, porque é importante, é o seu corpo, é a sua vida, é a sua família, né? São seus amigos, todos vão sofrer. Papo de Salão fica por aqui. Agradeço de coração o tempo de todos, nos prestigiando aí sobre essas mensagens. Não esqueçam de compartilhar essa entrevista que é sempre muito importante. Inscrever-se no nosso canal para ajudar a gente aí também a crescer.
curtir, né? Para que nosso querido algoritmo perceba que estamos lá, né? E acionar o sininho para receber notificação. Eu quero agradecer ao Fabiano, tá? Pela sua presença, se dispor do seu tempo para vir aqui conversar um pouco com a gente nesse papo de salão. Muito obrigado, meu amigo, meu Beleza. querido. Sempre Pena precisar. que é havaiano, mas é um Vou cara te trazer uma gente camisa boa. do Leão para ti. Mas é um herói que passou, superou e está aí sorrindo para a vida. Apesar do tênis colorido, está sorrindo para a vida. Muita brincadeira e muita alegria. Pessoal, o Papo Salão fica por aqui. Ó. Um beijo e uma conscientização cada vez maior. Até a próxima.